Olá, bom dia, meus amados e queridos ouvintes. Eu sou a Teresa Braz, sou membro da Igreja Batista em Bras Cubas e tenho compartilhado da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical, na classe Boas Novas. Estamos juntos mais uma vez para continuarmos o nosso estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Antes eu quero orar com os irmãos. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade que tu nos concedes de estarmos juntos, mesmo à distância, mas estamos unidos pelo teu amor, pela tua graça e por tua misericórdia. E estamos juntos para meditarmos na tua palavra. Que esse estudo, esta meditação, possa fortalecer os nossos corações, a nossa vida, ajudando-nos a termos uma vida de santidade, uma vida íntegra diante da tua presença, Pai. Muito obrigado por tudo, em especial por esta oportunidade. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Quero lembrar aos irmãos o tema da carta aos Filipenses, a carta que nós estamos estudando. Muitos escritores dão o tema a esta carta de a carta da alegria, ou seja, a carta da alegria de viver por Cristo. E Paulo, o próprio autor da carta, ele mesmo, quando esteve preso, foi que ele escreveu esta carta. E ele se alegrava no Senhor. Várias vezes nós encontramos nesta carta a expressão regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos no Senhor. Esse capítulo 3 e o 4 que nós estamos estudando, Paulo se alegra em Cristo pela excelência do conhecimento de Cristo. Por isso, o seu grande alvo era prosseguir para ganhar o prêmio celestial e também ganhar almas para Cristo. Hoje nós estaremos estudando então nos versículos de 17 a 21 do capítulo 3 e iremos também adentrar no capítulo 4. No finalzinho deste capítulo 3, Paulo exorta os filipenses a o imitarem. Abram mão das coisas terrenas. Ele começa falando assim, para que os filipenses abrissem mão das coisas terrenas e andassem conforme o que ele já havia escrito anteriormente. Porque muitos inimigos da cruz de Cristo, nós falamos logo no início do capítulo 3, que são os cães e são outras pessoas, outros falsos mestres que estavam introduzindo doutrinas falsas ali na igreja. Então Paulo escreve que em Cristo Jesus somos perfeitos em toda a nossa obras e atitudes. Jesus declara em Mateus 5,48, para que sejamos perfeitos, assim como nosso Pai Celestial é perfeito. Não somos perfeitos no sentido real da palavra, mas somos também impecáveis. Por isso, não podemos ser perfeitos totalmente, mas precisamos da maturidade espiritual, que é o que nos capacita a imitar a perfeição de Deus. O alvo de Paulo era ser perfeito, porque ele almejava uma pátria celestial. E ele escreve aos filipenses até chorando, porque ele amava os filipenses. Paulo estava disposto a perder tudo nesta vida, porque ele queria ser cidadão da pátria celestial. Os filipenses, como vimos, era uma colônia romana e tinha certos privilégios e proteção do império. Por isso, deviam obedecer ao imperador romano, mas como cidadãos da pátria celeste também, a qual deviam lealdade em primeiro lugar, pois o Senhor Jesus virá para transformar o corpo abatido em um corpo glorioso, um corpo não sujeito à deterioração ou à morte. Será um corpo de verdade, perfeitamente adaptado às condições do céu.
conforme o corpo da glória de Cristo, cada um com sua identificação própria, com o mesmo poder que Jesus venceu a morte na cruz e ressuscitou. Ele nos transformará num corpo, o nosso corpo humilhado, transformará em um corpo glorioso. E isso é o que Paulo ensina aos Filipenses no capítulo 3 e ensina-nos também, que vale a pena perder ou trocarmos nossa glória, nossa fama, nosso poder, riquezas, bens materiais, pela excelência do conhecimento de Cristo. E é por isso que Paulo se alegrava. E várias vezes ele coloca nesta carta a alegria que ele tinha pelos filipenses, por eles servirem ao Senhor. Muito bom. Agora nós vamos entrar no capítulo 4. E esse capítulo 4, ele fala para regozijarmos nas bênçãos. Paulo faz um apelo à harmonia dos crentes lá de Filipenses. E no final nós vamos também ver a saudação final. Paulo começa esse capítulo fazendo uma exortação carinhosa aos filipenses. Ele escreve: portanto, meus amados e saudosos irmãos, permanecei firme no Senhor, amados. Isso no versículo 1 do capítulo 4. Por que permanecer firmes no Senhor? Porque a expectativa de Paulo era que o seu corpo e o corpo dos colossenses fossem transformados e adaptados em um corpo glorioso para habitar na pátria celestial. E ele queria, Paulo almejava, que os seus amados e queridos irmãos também fossem para essa pátria celestial. Depois Paulo roga a Evódia e também a Síntique, eram duas irmãs que pertenciam à igreja de Filipos, que trabalharam com Paulo, ajudaram Paulo no seu ministério, mas que houve um problema entre elas, um desentendimento entre elas. E então Paulo ora por elas, e para que elas tivessem o mesmo sentimento, que elas pudessem se perdoar, que elas pudessem estar unidas, tendo o mesmo sentimento do Senhor. Quanto às coisas desta vida, cada pessoa, ou mesmo as igrejas, cada igreja, ela tem o seu pensamento, o seu plano, o seu ponto de vista. E pode haver divergência, assim como houve divergência entre essas duas irmãs. Mas é possível sempre rever os problemas e, pelo Senhor, terem todos o mesmo modo de pensar, a mesma ideia. Ou seja, como nós vimos já nos capítulos anteriores, estar em união, um só corpo em Cristo Jesus, estar unidos pelo Senhor. Paulo pede a um de seus verdadeiros companheiros, a Bíblia não declara quem era esse companheiro, mas tem alguma sugestão, que fosse, por exemplo, Timóteo, Lucas, ou então até mesmo Epafrodito, mas alguém que fosse de sua inteira confiança. E Paulo sabia que a ajuda que esse irmão, essa pessoa, daria àquelas duas irmãs, Evódia e Síntique, era fundamentada na palavra de Deus. Mas, independente dos problemas que a igreja estava passando, os falsos ensinos que a igreja estava ali ouvindo, Paulo incentiva a igreja a alegrar-se sempre no Senhor. Até mesmo aquelas duas irmãs deveriam regozijar-se no Senhor. Às vezes as coisas conosco não andam muito bem, mas nós podemos alegrar no Senhor, porque a nossa alegria independe dos nossos problemas. Sabemos que a alegria é um momento de emoção, e pode ser uma emoção positiva ou uma emoção negativa, ou um estado que nós passamos, uma situação que nós vivemos. No mundo nós temos muitos altos e baixos, momento de prazer, momento de alegria, de tristeza, de sofrimento, mas a alegria que o mundo oferece é uma alegria passageira, uma alegria superficial, depende das circunstâncias. Mas Paulo aqui, no capítulo 4, versículo 4, ele fala da alegria
no Senhor. E isso faz toda a diferença. A alegria do cristão vem do Senhor, que é a nossa alegria. O salmista, lá no Salmo 43, 4, ele fala assim: eu irei ao altar do Senhor que é a minha grande alegria. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então a nossa alegria, a alegria do cristão é Jesus Cristo. A alegria no Senhor decorre da nossa fé genuína, da certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. E então temos a plena convicção de que, seja nos momentos alegres ou tristes, perto está o Senhor, como nós lemos no final do versículo 5. O próprio Senhor Jesus, ele declara que ele estaria conosco todos os dias. Aí nós vemos nos versos 7, duas frases bastante conhecidas e sempre citada quando nós vamos tentar consolar alguém, ajudar alguém que está passando por aflição. Não andeis ansiosos, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Estes versos nós sempre usamos e sempre falamos. Mas o crente pode ficar ansioso? Sim, pode. E é possível o cristão ficar ansioso. Mas o verso fala assim: não andeis ansiosos. Andar ansioso é diferente. Significa que você todo dia fica ansioso por todas as coisas ou por qualquer coisa. Essa ansiedade, ela pode até ser pecaminosa. Andar ansioso desagrada a Deus, pois é falta de fé e de confiança em Deus. Agora, ficar ou estar ansioso é diferente. Todos nós passamos por isso. E é por isso que Deus inspirou Paulo, Pedro e outros salmistas para escrever, para nós lançarmos sobre ele toda a ansiedade. Porque Deus sabe que nós somos ansiosos, nós passamos por ansiedade. Mas nós temos o maior recurso, que é a oração, é a súplica, é a ação de graça. Tudo que o cristão leva perante a Deus em oração, seja grande, seja pequeno o problema, Deus, com seu amoroso cuidado, vai nos atender. E sabemos que para Deus tudo é possível. Quando nos apresentamos em oração diante de Deus, não apenas praticamos o ato da oração, mas também mudamos de ambiente, entramos na esfera espiritual, nos lugares celestiais, caminhamos com Deus no momento da nossa oração, independente do horário que nós o procurarmos. Ele está sempre disponível para nos atender, para nos ouvir. A Bíblia diz que ele não está com seus ouvidos fechados para não nos ouvir. Quando nós o procuramos, ele está de braços abertos, com os ouvidos atentos para ouvir a nossa oração. Outro recurso que temos é a paz com Deus, a paz que excede todo o entendimento. Essa paz nos dá um santo descanso que inunda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Os incrédulos, aquele que não tem fé em Deus, ele fica surpreso muitas vezes porque o cristão supera as ansiedades da vida, as crises nervosas, as aflições. E por quê? É porque essa paz é o tranquilizante que Cristo tem em seu coração, que nós temos em nosso coração, porque Cristo habita no cristão e Cristo é o príncipe da paz. E é essa paz que Cristo guarda os nossos corações. Nos versos 8 e 9, Paulo orienta os filipenses quanto à maneira deles pensarem. E a Bíblia nos ensina que nós podemos controlar a nossa mente
controlando as coisas verdadeiras, colocando na nossa mente as coisas verdadeiras, as coisas honestas, justas, puras, amáveis, de boa fama e as boas notícias. Hoje nós temos muitas informações, recebemos muitas notícias, boas, ruins, mais ou menos. Então nós precisamos ter o controle da nossa mente, colocar as coisas boas na nossa mente, pois assim a nossa mente estará alimentada com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Deus guardará assim o nosso coração em Cristo Jesus. O que Deus promete, Ele cumpre, Ele faz a parte dele. Mas nós cristãos precisamos fazer a nossa parte, manter a nossa mente pura, o nosso viver justo e puro, pois Ele tem a parcela, nós temos uma parcela de responsabilidade. Mas Paulo continua exortando os filipenses a praticarem o que eles aprenderam de Paulo. Eles receberam, eles viram em Paulo. Para nós, hoje, não é diferente. Nós aprendemos, nós recebemos a mensagem, recebemos as instruções da palavra de Deus, nós temos as nossas experiências. E então, nós podemos concluir que, de certa forma, esse é o padrão de vida para o cristão. Ter uma vida reta e pura. Paulo, mais uma vez, se coloca como exemplo de vida. Ele fala no finalzinho, ali no versículo 9. Vistes em mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. Muito bom, nós vamos continuar o nosso estudo agora no capítulo 4. No capítulo 4, nós vamos ver, nos versículos de 10 a 20 que nós estamos vendo, gratidão de Paulo pelas doações recebidas dos santos. No versículo 10, então, do capítulo 4, Paulo diz assim: muito me regozijo no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andáveis lembrando, mas vos faltava oportunidade. Lembrando que Paulo estava ausente ali de Filipos, por isso que ele mandou essa carta. E ele diz então que ele muito se regozijava pela ajuda financeira que os filipenses lhe deram. Nós já estudamos e já vimos que a igreja de Filipos era uma igreja missionária, era uma igreja generosa, uma igreja que ajudava a Paulo. E não ajudava apenas uma vez, várias vezes. Mais de 2 vezes essa igreja então enviou recursos para Paulo. Paulo não se alegrava simplesmente por receber a ajuda da igreja, mas porque diante de todas as dificuldades que ele passava, ele podia vencer todas as dificuldades e ele era fortalecido no Senhor. Paulo ressalta que, independente de qualquer circunstâncias seculares que ele passava, ele havia aprendido a viver contente, a se alegrar, a estar humilhado ou ser honrado. Ele sabia que tudo era da vontade de Deus e que Deus lhe supriria toda a sua necessidade. No verso 13, ele está a dizer que podia todas as coisas segundo a vontade de Deus. Quando Deus nos dá uma ordem, Deus nos dá uma orientação, Ele nos dá segundo a nossa capacidade. Deus não dá algo que nós não possamos suportar. Todas as ordens que Ele dá é porque Ele sabe que nós podemos executar, nós podemos fazer. Quando Deus, na estrada de Damasco, por meio de Jesus, o seu filho, deu a ordem a Paulo, orientou Paulo para ir pregar o evangelho aos gentios, aos reis, aos filhos de Israel. Isso nós encontramos em Atos 9, nos capítulos 15 em diante, quando Ananias foi estar com Paulo
e falou para Paulo que ele então iria pregar aos gentios, a todas as nações, mas que ele iria padecer, ele iria passar por perseguição, muito todas essas perseguições e muito, tudo isso ele passaria pelo nome de Jesus. Mas Deus sabia, Deus conhecia e sabia que Paulo era capaz, e de fato tudo se cumpriu na vida de Paulo. Vemos que Paulo sofreu muito, e aqui em Filipenses nós vemos um pouco da história dele. Grandes lutas, perigos, fomes, perseguições, tudo ele passou. Assim, no verso 13, ele diz respeito à vontade de Deus, que dentro da vontade de Deus, Paulo podia passar por tudo, por todas estas coisas, mas Paulo sempre agradecia a Deus. E em especial, como sempre tenho dito, ele estava agradecendo aos filipenses, porque eles foram os únicos a ajudar Paulo no seu ministério. Quando Paulo estava preso, ele mesmo, antes de sua prisão, os filipenses já o ajudavam. Quando ele foi para Tessalônica, os filipenses estavam ali ajudando a Paulo também. Sabemos que quando servimos ao Senhor com nossas contribuições para a obra, com a nossa própria vida, ofertas, dízimos, tudo o que fazemos, podemos estar certos de que o Senhor nos recompensará. Nós não fazemos para receber recompensa, fazemos por amor ao Senhor. Fazemos porque nós queremos que a obra dele continue, que a obra dele prossiga. Mas Deus não deixa a nossa obra em branco. Está escrito que a nossa obra não é vã no Senhor, quando nós fazemos de coração voluntário. E somos gratos ao Senhor, e então nós retribuímos a Ele aquilo que Ele sempre nos tem feito. Nós vamos parar aqui. No próximo domingo nós continuaremos no capítulo 4, assim possivelmente estaremos encerrando a carta de Paulo aos Filipenses. Que Deus abençoe os irmãos e um bom domingo a todos.